Hideki Sorachi está voltando com tudo. Ele lançou um novo mangá que se chama... Esse nome é que vocês estão vendo na tela. E como você sabe, pra quem não conhece, é o mesmo criador de Gintama. E como você sabe, eu sou fã de Gintama, é o meu anime favorito. Recomendo vocês assistirem, que é muito engraçado. E o mangá, infelizmente, não tem aqui no Brasil. Eu tentei ler o mangá também pra ver se tem alguma coisa diferente do anime. Ou se teria uma longa duração ali de capítulos novos, ou alguma coisa a mais do que o anime teve. Porque assim, o final foi bem legal. Assim, o final de Gintama fechou bem a história, finalizou muito bem. Que deu até um ar de que poderia ter uma continuação. Esperei tanto por uma continuação ou alguma coisa relacionada a um universo parecido como o de Gintama, com aquele humor quebrado, né? Aquela quebrada de quarta parede, personagem preguiçoso, meio desanimado, cabelo bagunçado. Enfim, vocês entendem como eu gosto desses tipos de personagem. Bom, talvez vocês não conheçam, mas eu curto esses tipos de personagem como o Gintoki, que é um mais descolado, bagunçado, enfim. Aquele personagem que parece que tem um olhar um pouco preguiçoso, faz muito meu tipo. Diferente de qualquer outro protagonista que, bom, todos conhecem, né, shonen clássico, mas o Gintoki consegue ser totalmente diferente. E acredito que esse mangá, com certeza vai ser o que eu estou procurando por muito tempo. Ou talvez não. Eu preciso esperar uma tradução para que eu possa entender a história, porque pelo que entende é sobre um demônio e provavelmente vai acompanhar junto com um jovem aluno da escola. Acontece que esse demônio que aparece nessa história, ele é o filho do antigo rei demônio que morreu por um herói, por uma luz que derrotou ele, e parece que ele vai acompanhar uma jornada junto com esse aluno, que ele surge numa escola, ele surge de repente numa sala de aula junto com qualquer outro aluno, e parece que não sei qual dos dois é o protagonista, assim, tipo, o principal, mas acredito que sejam os dois mesmo, porque o Sorachi trabalha assim com os personagens, todos são protagonistas. E a última obra recente que ele lançou, no caso foi o anime, que é esse Dente de Leão, né, que essa é a tradução em português, mas tá aí a tradução do mangá, o anime, que tá dublado em português lá na Netflix. E eu dei uma pesquisada sobre essa obra, e ela é antiga, acredito que tenha lançado ali por volta antes de Gintama, que eu não sei exatamente que ano lançou Gintama. O mangá de Gintama, tanto do Dente de Leão, é meio difícil de vir aqui pro Brasil, porque é mais por conta de dinheiro, porque para comercializar aqui é meio complicado, ainda mais umas obras que muita gente não conhece, principalmente Gintama, que entrou numa era, né, quando foi para lançar como mangá, por conta das traduções, das referências, das piadas em japonês, seja meio difícil de traduzir aqui no Brasil e fique uma coisa bem agradável e muito boa, né, de a gente entender. Então eu acho que é por isso que Gintama não tem dublagem e também o mangá nunca chegou aqui no Brasil, porque eu procurei muito o mangá também, só que tá em inglês e em japonês, é o que você só vai encontrar, porque talvez na época em que foi para ser lançado aqui, talvez não era tão reconhecido. Gintama nunca foi um anime conhecido como na época dele, que já tinha animes como Naruto, Dragon Ball, One Piece. Então eu acho que na época dele entrou numa época muito complicada. Quase ninguém conhecia ele. E Sorachi, ele lançou um filme de Gintama que ele cobre ali um arco, um dos melhores arcos de Gintama, acredito eu, só que remasterizado com uma qualidade melhor, né, uma qualidade mais atual dos animes. E depois de muitos anos, né, dentro do papel, no caso do mangá bem antigo, ele lançou o Dente de Leão numa versão remasterizada, é claro, uma versão bem nova aí do anime, que se você for pesquisar, ele é bem antigo. E por enquanto, voltando ao novo mangá do Sorachi, esse por enquanto não tem tradução, tá tudo em inglês, mas vocês podem dar uma olhada aqui nas imagens, porque dá pra gente perceber, né? Como eu disse, parece que ele é o único aluno aqui da sala, né? Que consegue ver esse demônio aqui. E a gente já consegue perceber que vai ter aquele clássico humor do Sorachi, né? Que envolveu algumas referências, algumas maluquices, humor quebrado. Dá pra ver que vai ser muito engraçado e divertido acompanhar essa história nova. Eu acho que vai ser legal, parece ser bem interessante. Eu não vejo a hora de ver a tradução em português. Então é isso, não tenho muitas informações desse mangá. A única coisa que eu sei é que é do mesmo criador de Gintama, então tem algumas informações que eu sei sobre a obra, no caso do mesmo criador, que eu gosto muito.
E mais uma coisa que eu esqueci de comentar é sobre o estilo dos personagens do Sorashi, né? Os protagonistas, principalmente do universo de Gintama. Quando eu digo que parece muito com o protagonista principal lá de Gintama, o Gintoki, é que eu curto muito esses personagens que tem uma personalidade meio preguiçoso, meio que um pouco desanimado, assim, tem os olhos um pouco assim, parece cansados, sabe? Assim, um estilo mais... Parece que tá na dele, mas ao mesmo tempo ele quebra, assim, qualquer expectativa. Ele é engraçado ao mesmo tempo e muito sério. Então eu gosto muito desses tipos de personagens que o Sorashi faz com o protagonismo. Então, assim, é muito meu estilo, eu gosto, assim. E parece que essa é uma outra versão do Gintoki Saki de óculos. Deixando claro aqui uma informação, que é pra vocês não acharem que não falei demais, assim, relacionada a outras obras, mas menos o novo mangá, é porque, gente, o mangá tá em inglês. Então a única coisa que eu contei pra vocês foi aquele resumo bem rápido, que é sobre o Rei Demônio ter deixado um herdeiro e ele emerge dentro de uma escola e que junto dele ali é apresentado um aluno, né, que parece que é um aluno novo, e só ele consegue ver esse demônio, no caso o aluno. E ali parece que eles vão se envolver numa trama ali de comédia, ali um pouco de comédia, né? No caso ali parece que vai ter aquele humor quebrado do Sorashi, com referências, etc. Provavelmente vai ter aquelas referências do Sorashi também, que é aquelas de filmes, séries, até piadas em japonês. E é isso. É o que dá pra perceber aqui, que vocês podem estar vendo aqui algumas informações sobre o mangá. No caso, esse é o primeiro capítulo. Então, assim que saiu uma tradução em português, eu vou contar pra vocês melhor qual é o nome dos personagens, o que tá acontecendo aqui. Então, é só esse detalhe que eu quero deixar claro pra vocês. E para que o vídeo ficasse muito curto, eu resolvi mostrar algumas das obras do Sorashi, aproveitando que ele lançou um novo mangá, porque recente ele lançou um anime. Então, para vocês que não conhecem o Sorashi, no caso, essa nova obra dele, ou o que ele fez... Então eu resolvi colocar algumas informações a mais, que é sobre as obras que ele fez. Então é isso, só complementando. Esse só foi um resumo rápido do que eu queria fazer sobre o novo mangá, porque eu não tenho muitas informações. Então, vou ficar por aqui, não deixe de se inscrever e deixar o like. Falou!